amada do ambiente de trabalho. Quem será? O estagiário, claro. Mas brincadeiras à parte, o estágio é a principal porta de entrada para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Por meio dele, o jovem pode se desenvolver, fazer contatos e descobrir sua área de interesse. E se por um lado o estudante tem deveres, também conquistou direitos através da Lei do Estágio. Ontem, inclusive, dia 18 de agosto, é a data em que foi criada essa lei. Ela já existe desde ali de 1982, passou por mudanças em 2008. Então, a gente vai falar um pouco sobre a oportunidade, as oportunidades, né, para quem está em busca de uma vaga. É por isso que eu vou chamar o Marcos, que é gestor de estágios do CRS, já está ao vivo aqui na tela com a gente. Ele vai dar algumas dicas, tanto para estagiários quanto para quem está em busca de uma vaga de estágio. Marcos, muito boa tarde, bem-vindo ao Conexão RS, um prazer te ter aqui com a gente para falar de mercado de emprego, né, Marcos? Que sempre é um assunto muito importante, especialmente, semana começando, segunda-feira, quem precisa, quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho. Então, eu queria te perguntar, como é que tu enxerga hoje, atualmente, 2024, né, o papel do estágio na formação de um profissional que recém está começando, tem toda uma carreira pela frente. Boa tarde, bem-vindo ao Conexão RS. Boa tarde, Bruna, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar sobre o CIE, sobre os estagiários, né? Ontem, Bruna, nós comemoramos o Dia do Estagiário, né, o dia 18 de agosto. E por que ele é o Dia do Estagiário? Porque foi o dia da regulamentação da primeira lei do estágio, 6494, lá em 1982. Apesar de, como você falou, tem uma nova lei, a Lei 11788, aquela primeira data de regulamentação da lei ficou conhecida como o Dia do Estagiário e até hoje está assim. Que legal, né? Ter uma data aí para celebrar, e essa data, claro, que faz alusão à lei. Então, já que você falou, Marcos, da lei, pontua para a gente o que diz, basicamente, de mais importante que a gente tem que destacar dessa lei do estágio. As principais mudanças que houveram na legislação de estágio são duas que dá para destacar, né? Que antes o estagiário podia fazer 8 horas de estágio por dia e a partir da nova lei são 6 horas. E também ele começou a ter direito ao recesso remunerado, que na verdade são as férias dos estagiários, né? Então, a partir de agora, ele tem direito a recesso remunerado também. Tá certo, essas são as principais mudanças, então, né? Isso. Perfeito. E sobre o fim de semana, Marcos, muita gente também se questiona a respeito disso, né? Estágio trabalha, final de semana não trabalha, é um acordo com cada empresa, como é que fica isso? Esse é um acordo com cada empresa, tá, Bruna? O que diz a lei de estágio? O estudante pode estagiar 6 horas por dia ou 30 horas semanais no máximo, né? Então, se por acaso um estagiário, a empresa, né, tiver atividade no sábado, no domingo, não tem problema, não pode passar das 6 horas diárias em 30 semanais. Nós temos muitos estagiários em hotéis, por exemplo, na Serra, né, lá em Gramado, Canela, enfim, eles fazem estágio no sábado e domingo, né, folgo na segunda, terça, algum outro dia de semana. Mas pode sim. O que não pode é fazer em horário noturno, né, quando for menor de idade, mas a gente recomenda que seja durante o dia de semana em horário normal, né? E, Marcos, o estágio continua sendo, eu lhe pergunto, continua, porque ao menos quando eu ingressei no mercado de trabalho, comecei como estagiária de jornalismo, na minha época era uma excelente oportunidade da gente pleitear o nosso espaço, né? Todo mundo diz que oportunidade não cai do céu, oportunidade a gente conquista. Ao menos na minha época foi assim. Hoje continua sendo um bom momento ali para esse profissional, que é um estagiário, mas já é um profissional, se posicionar e mostrar o seu valor no mercado de trabalho? Com certeza, Bruna, isso continua, tá? O mercado de trabalho mudou, claro, é muito mais tecnológico, né? Mas as relações humanas continuam. O estágio, assim, por que é importante o estudante fazer um estágio enquanto tiver ou no ensino médio, técnico, superior, né? Ele consegue colocar a teoria que ele aprende em sala de aula na prática. Você falou, ele confirma a escolha do curso, porque muitas vezes o estudante começa a fazer um estágio numa empresa e ele vê que não é bem aquilo que ele quer, ele pode trocar de curso. Então, isso ajuda na confirmação também. Ele realiza um network, enfim, contatos profissionais
com profissionais da área dele, do curso que ele está fazendo. Isso é importantíssimo nessa caminhada, né? Ele antecipa o desenvolvimento de atitudes profissionais com estímulo assim ao senso crítico, à criatividade, enfim. Então é um momento especial de construção, né, de uma identidade profissional para ele. E é claro, é sempre bom falar, né, ele recebe também uma bolsa auxílio. Isso ajuda com certeza muito na continuidade dele na escola, na universidade, muitas vezes ajuda em casa também. Isso é muito importante, eu diria até fundamental. E a gente está falando desse mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, mais atualizado, a gente já está em 2024, né? Então, Marcos, para quem está nos acompanhando, talvez está pleiteando uma vaga de estágio, ou mesmo conhece alguém que está tentando aí um estágio, começar no mercado de trabalho, qual é o perfil, quais são as características que hoje o mercado de trabalho, independente do tipo de empresa, reconhece como um bom profissional, como um bom estagiário? Olha, aí depende muito de cada empresa, né, de que mercado ela atua, mas assim, o que nós temos hoje, Bruna, é a nossa ferramenta aqui, o nosso portal, que é a Conjuntos, né, crs.org.br Conjuntos, onde o estudante ele entra lá, ele faz o cadastro dele e ele faz um teste comportamental. Isso é importantíssimo, tá? Nesse teste comportamental, é muito rápido, é coisa de 5 a 7 minutos, ele é gamificado, então, quando o estudante faz esse teste, sai um resultado lá, que é um gráfico de teia, né? O pessoal do RH conhece muito isso, aonde vai identificar nesse estudante se ele tem 5 requisitos lá, né? Se ele é mais criativo, mais estruturado, se ele é mais flexível, persistente, arrojado ou conservador, prático, econômico, enfim. Esse perfil dele fica no nosso portal e as empresas podem, ao abrir suas vagas de estágio, enxergar esse perfil do estudante, né? Esse perfil comportamental dele. Então, a empresa vai também, ao abrir a vaga, colocar o perfil que ela precisa e o nosso portal vai fazer o match entre a vaga e o estudante. Então, isso é importante por quê? Porque o estudante ele vai conseguir um estágio numa empresa que está procurando alguém com o perfil dele. Isso vai fazer com que ele fique mais tempo no estágio, com que ele se desenvolva mais e, consequentemente, os estudantes que são mais efetivados, que continuam nas empresas, são aqueles que o perfil fechou exatamente aquele que a empresa estava procurando. Bacana. Então, fica a dica aí, né, de entrar no nosso portal Conjuntos, fazer o cadastro e fazer o teste comportamental. Certo. Você falou, quero que só que você complemente, Marcos, você falou ali de um processo, então, que a pessoa já se candidatou a uma vaga e depois vai ver qual o perfil. Mas quando a gente fala de comportamento, né, o que as empresas esperam atualmente de profissionais no mercado de trabalho? Se você pudesse aí dar algumas dicas para quem está estudando, fazendo faculdade ainda e está a fim de trabalhar, está a fim de se colocar nesse mercado, que dicas que você daria para esse pessoal? Em primeiro lugar, o comprometimento, né? As empresas, claro, todas elas procuram isso, um estudante que seja comprometido com as atividades, com o aprendizado, né? As empresas gostam muito daqueles jovens que, quando começam o estágio, não são passivos, aqueles que perguntam, se identificam, perguntam muito sobre o negócio da empresa, né? Qual é o negócio dessa empresa? O que ela faz? Como é que eu posso ajudar? Quais são os principais processos da organização? Aonde que eu me encaixo nisso? Qual é o meu papel? Então, acho que é isso, é comprometimento, né? Muitas vezes é o primeiro estágio, né, que o estudante está fazendo, né? Então, assim, até às vezes aquelas coisas mais básicas, né, de chegar no horário, de entender o que é a hierarquia na empresa, são coisas bem básicas que parecem, né, para nós que somos profissionais já, mas que para as empresas isso conta muito, né? Só uma perguntinha, uma curiosidade, na verdade, antes da gente finalizar, Marcos. Você falou sobre comportamento.
A gente está falando aí dessa geração Z, desse milênio, enfim, né? São muitos os nomes, mas desse jovem ali, 15, 16 anos, às vezes até um pouquinho menos, né? Que está estudando. Ele é muito diferente do jovem de 20, 30 anos atrás? Tem uma diferença de perfil comportamental? Você trouxe algumas questões que, na verdade, responsabilidade, né? Horário. Entendimento a respeito de hierarquia, isso também envolve maturidade. Você acredita que ele é diferente ou não? Sim, a gente tem visto, não são todos, tá? Mas a gente tem alguns exemplos de estudantes que não têm tanta paciência como os jovens da minha época, né? De muitos anos atrás tinham. Então, a gente entrava numa empresa e queria ficar mais tempo, 2, 3, 10 anos, queria crescer na empresa, né? Hoje, uma característica dos jovens é que eles não querem ficar mais muito tempo na empresa, querem conhecer outros mercados, outras empresas, querem se qualificar de uma forma diferente, né? Mas é muito importante, Bruna, eu acho que o teu público, né, é mais empresarial, e pessoas mais adultas, enfim, isso faz parte de nossa responsabilidade também como adultos, de orientar esses jovens, né? Porque a gente não pode ficar simplesmente dizendo que a geração é diferente, que eles não fazem isso, não gostam daquilo, e a gente se isentar disso tudo, né? Então, a gente tem que colocar a mão na consciência, eu sempre procuro colocar na minha, também tenho filhos jovens, né? De que a gente é que deve educar e orientar esses jovens, né? Com certeza, servir de referência também, né? Eu estava olhando agora há pouco uma notícia assustadora, assim, já vem se falando há algum tempo nisso, né, mas eu pesquisei para ver as últimas informações. Nós temos no Rio Grande do Sul hoje 229 mil jovens nem. Isso corresponde a 10% dos jovens entre 15 e 29 anos. O jovem nem é o que nem trabalha e nem estuda. Então, você imagina, 229 mil pessoas. É muito. A gente falou sobre isso na semana passada aqui no Conexão RS, sobre esse jovem. E realmente assusta, né, Marcos, quando a gente fala. Porque parece um desinteresse, mas também, inclusive, a especialista trouxe outras questões relativo aí à classe social, desemprego, enfim, tem muita coisa envolvida, mas ainda assim é um dado preocupante, mas que serve todo esse estudo e esse percentual que você trouxe para que se desenvolva políticas públicas em um mercado também de trabalho mais atrativo para esse jovem, que consiga reter e que ele continue também. Marcos, muito obrigada pela tua participação, a gente agradece e deseja uma boa semana de trabalho para você.